Hello guys, how are you? Welcome to one more class. Hoje essa aula vai ser um pouquinho mais longa, né? Já vai valer por 2 aulas. E eu vou dar um conteúdo aqui denso, mas que vai ser muito útil para vocês. Já que nessa época de pandemia tem muita gente que não tá fazendo aula, que não quer, às vezes, ter aula online, né? Que é o nosso caso aqui. Eu sinto que por vídeo o conteúdo que eu passo ele tem que ser muito mais objetivo do que uma simples aula, muitas vezes, né? Porque eu sendo a pessoa que recomenda que você aprenda sozinho, né, mesmo sendo professora, se eu não tiver te dando aulas de conversação, eu quero ter certeza que você está estudando da melhor maneira. Então hoje eu preparei uma aulinha aqui básica, né? Essa aula aqui não vai ser muito longa, mas ela vai ser densa. Então vamos pensar o seguinte: como que a gente estuda? Vou fechar aqui esse aqui. Então vamos pensar o seguinte, gente. Como estudar inglês, né? Eu coloquei até um esqueminha aqui do lado. Sempre que você tiver uma dúvida sobre uma palavra, uma frase, uma questão de significado, a gente tem algumas ferramentas excelentes que podem ajudar a gente, né, nessa missão aí difícil. Mas uma coisa que você tem que entender é que o inglês funciona de outra forma, né? As palavras não são como no português. Eu costumo brincar com os gringos que o português é meaningful. O que é meaningful? É cheio de significado. A gente tem uma palavra para cada coisa. Já o inglês, não, ele é uma língua mais segmentada. O que acontece com esse tipo de comunicação? As palavras, elas dependem muito do contexto para fazer sentido, né? E desde a pronúncia também, porque a gente tem muitas palavras similares, né? Estou aqui na frente de vocês. A gente tem muitas palavras similares no inglês que tem uma pronúncia parecida demais. Então, às vezes é difícil, se você não tiver no contexto, até o nativo não sabe o que você quis dizer, se você falar uma palavra isolada. Então, hoje eu vou aqui dar umas ferramentas para vocês, vou dar 4 opções de dicionário e de ferramentas para vocês procurarem o sentido de uma palavra, que é o site Youglish. O que esse site faz? Eu coloco ele em primeiro lugar por um motivo. Porque ele vai te dar uma visão. Eu achei um erro aqui. Reference. Esse site Youglish, ele vai te dar uma visão melhor de como que os nativos falam uma frase, né? Então eu peguei aqui 3 exemplos de frases. Vamos aqui nessa looking forward. Gente, looking forward, se a gente pegar o sentido literal, é olhando para frente, né? Looking forward. Só que essa expressão, em outros contextos, ela pode significar o seguinte: she was looking forward to meeting him. To meet him. Ou meeting, né? Que é mais correto no gramatical. Ela estava olhando para frente para conhecer ele. Só que, né, conhecê-lo na língua correta. Quando a gente fala essa frase e a gente não tem muita noção do inglês, a gente pensa o seguinte: como se ela estava olhando para frente para encontrar ele? Isso pode parecer o seguinte: ela estava olhando para frente to meet him. Tipo assim, ela pode estar vendo ele lá no outro lado da esquina, ela estava olhando para frente para ir lá conhecer ele, encontrar ele, né? Mas também pode ter o sentido seguinte: ela estava ansiosa, ela estava tipo já olhando lá para o futuro, né? Ansiosa, ela I can't wait, a gente fala, ela mal podia esperar para conhecer ele. Então, pegando essa frase aqui, desmembrando, gente, tem problema jogar no Google Tradutor? Não é que tem problema, que não tem. A questão é a seguinte: se a gente quiser ter um estudo mais aprofundado das coisas, o Google Tradutor é mais para início, né? Estava até fazendo um exemplozinho aqui antes. Então, eu vou colocar esse exemplo aqui no Google Tradutor primeiro. Looking forward, ansioso.
né? A pessoa que olha muito para frente, talvez ela pode ser ansiosa. Mas agora vamos aqui no Youglish. O que o Youglish está falando? O Youglish vai achar um vídeo nativo de uma pessoa nativa falando a frase, né? Eu vou vir aqui em CC, Close Captions. Pode colocar de aqui menor, mais devagar também, tá, gente? Às vezes tem como a gente traduzir, tá? Aqui, ó, vamos aqui no Subtitles English. Vamos ver se isso aqui tem como. Se você for iniciante, você coloca brasileiro. Você coloca para traduzir. Mas eu sugiro que não. Eu sugiro que você tenha um entendimento da palavra e depois coloque no inglês. Então aqui tem português Brasil, mas eu vou insistir no inglês, tá, gente? E aqui embaixo também a gente vê a legenda do texto. Então vamos aqui, English. Vou começar de novo. Vou colocar a velocidade 0,75. Acho que ele falou bem no início esse, ó. Peraí. Ok. You can't connect the dots looking forwards. O que são dots? São pontos. You can't connect the dots looking forward. Nesse exemplo aqui, ele está falando olhando para frente. Ou poderia ser mesmo ansioso, né? Você não pode conectar os pontos olhando para frente, ansioso, né? Olhando para o futuro. Só que eu acho que looking forward aqui foi mesmo olhando para frente, né? Aí ele falou, you can only connect them looking backwards, olhando para trás, né? Então, vocês percebem como o inglês é subjetivo para gente que não é nativo, né? Até eu que sou fluente, muitas vezes a sensação que a gente tem é de perder um pouco daquela comunicação rica que a gente tem, né? Então, você vai ter que entender uma palavra dentro de um contexto. E quando você conhece a cultura, é ainda mais fácil, porque você percebe o seguinte, a comunicação das pessoas que falam inglês, ela é um pouco diferente da nossa, né? Tanto que quem é gringo e fala inglês, fala isso mesmo, que quando ele começou a se comunicar em português, ele achou várias coisas, vários recursos que não tinha no inglês. Então, gente, entender esse princípio é essencial para a gente conseguir evoluir no nosso aprendizado. Então, a lição que a gente tirou aqui. Looking forward. Vamos procurar agora nessa outra ferramenta que chama Lingui. O que é a Lingui? O que o Lingui faz? Ele vai achar palavras contextualizadas no inglês, mas vai passar elas para o português. Então, vamos aqui, ó. Toda vez que você aprende uma expressão, né? Forward looking, ele até trocou aqui o sentido, né? Prospectiva, progressiva. Mas vamos aqui no que a gente quer, né? Look forward. Aguardar, ansiar, aguardar com ansiedade, né? Aguardar com expectativa. E essa palavra looking forward, talvez ela seja até uma expressão mais informal, né? Eu nem sem saber, porque não definiu aqui. When I started making games, I was really looking forward to do an animation, né? Quando eu comecei a fazer jogos, eu estava realmente ansioso. Né? Para quem está cansado, o inverno espera ansioso a chegada do verão, né? For those tired of winter and looking forward the summer arrival. Então, gente, o que você pode perceber aqui é o seguinte? Você teve alguma perspectiva agora da fala nativa. Você pode pedir outro vídeo também, tá? Aqui, ó. Vamos pedir aqui US. Say it. Ele vai te dar outro vídeo também, né? Outra perspectiva.
Aliás, não deu, né? Vamos pegar aqui UK. Gostei daquele vídeo. Vamos pegar aqui UK. So, I'm looking forward to about the role. Aqui ele quis falar mais no sentido de ansioso, né? E aqui, voltando no Lingua, você vai ter várias opções, várias traduções que as pessoas fizeram que usaram essa expressão, né? Ansioso. Ó, aqui outra falando, olhar para o passado. Estamos hoje ao mesmo tempo a olhar para o passado e para o futuro. Look at the past and looking forward to the future, né? Então, essa é a segunda ferramenta, tá, gente? Youglish, Lingui, que é esse dicionário aqui. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição. E agora a terceira, gente, dicionário de Cambridge. Dicionário de Cambridge, você vai ouvir a pronúncia. Forward looking. Não sei por que esse povo tá trocando a expressão, gente. Exatamente porque eu acho que deve ser uma expressão informal, né? A gente vai descobrindo essas coisas conforme a gente vai estudando. Ele só me deu o significado reverso aqui, porque esse é o inglês britânico. Cambridge. Então, eu acho que o dicionário de Cambridge nem deu pra gente essa opção, né? Acredito eu que por ser a língua mais formal, não sei porquê. Né, eu coloquei aqui até inglês, português, ele deu forward looking. Nem deu opção aqui. Incógnito. E a gente tem, eu falei que eu ia falar 4, né? Aqui vamos ver o quarto. Word reference, que é o principal. Não é esse aqui não, esse aqui vai ser para depois, tá? Vamos abrir uma abinha nova, eu vou colocar aqui Word. Vem pra cá. Word reference. Word reference. Esse é outro dicionário que eu gosto muito, que ele dá a definição da palavra em inglês, tá? Aqui. Ele tem em forma de aplicativo também. Se não me engano, ele e o Lingui tem como baixar no celular também. Aqui ele já falou, looking forward. Não tem a pronúncia, né? Você quer traduzir looking forward para o português? Ele te dá essa opção também, ó. Se você clicar, ele já vai te levar para outra página. Mas eu vou voltar para cá, né? Porque eu não quero traduzir. Português, olhar para frente, esperar ansiosamente, ansiar, né? Então, eu sempre recomendo que você veja o inglês primeiro, tá? A teacher tá mostrando o português, mas olha o inglês primeiro. Agora você já tem uma noção, fica mais fácil de ler inglês e já de captar outras palavras novas. I'm looking forward to get to know you and your charming personality. O que significa aqui nesse contexto? Não, eu tô ansiosa para te conhecer. E sua personalidade charmosa, quer dizer, a pessoa ainda não viu pessoalmente, né? I'm looking forward to hearing from you. Né? Eu estou ansioso para ouvir sobre você. Eu estou ansioso pela sua resposta. I'm looking forward to going to Spain. Né? I'm looking forward to going to the US. Né? Eu estou super ansiosa para ir para a Espanha. Né? Looking forward to. Aqui você viu que ele repetiu to em todos os lugares. Então essa é a preposição que você usa. I'm looking forward to something. How about you? What are you looking forward to? To end the quarantine? To the coronavirus end and stop? Yeah, me too. Então, você viu aqui a última opção dessas 4 que eu dei aqui, né, sobre como ter o contexto de uma palavra só ou de uma expressão pequena, no máximo 2 palavras, tá, gente? Porque vocês viram que até o Cambridge deu problema aqui, ó. Se eu tivesse colocado só forward, provavelmente ele vai me devolver a palavra que eu quero. Então,
O Cambridge é mais útil para palavras isoladas, tá vendo? Towards, direction. Só que no inglês é aquilo, o contexto faz duas palavras terem um significado diferente. Então, em inglês é sobre contexto. Voltando aqui para nossa aulinha, gente. I need to figure out some way to do it. I need to figure out. O que seria essa expressão, figure out? Então, vamos lá aplicar nessa metodologia que eu ensinei para vocês. Figure out. Vou dar um Ctrl C, que eu tô do computador, né, gente? Se você tiver do celular, você faz isso do mesmo jeito. Você copia. Ou até treina, né? Já não fica copiando e colando, não. Você escreve a palavra de novo. Falar nisso, tem uma extensão ótima que eu uso como corretor, chama Grammarly. Grammarly, não é Grammar, Grammarly. Aqui, ó. Depois eu mostro ela pra vocês também. Vamos escutar. So we're just looking forward. We're just. O que ela falou? Gente, eu sou igual a Dory do Procurando Nemo. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Also, we haven't been figuring out. Né? Nós estamos o quê? Tentando. How to live in oneness, né? Morar sozinhos. Então, figure out, outra expressão mais um pouquinho dificilzinha. Vamos aqui no Lingo para ver ela. Vamos checar no Lingo. Nossa, mas toda vez, teacher, que eu for aprender uma palavra, eu vou ter que procurar ela assim no dicionário, desse jeito. Não. Mas se você quiser aprender uma coisa direito, provavelmente você vai querer fazer isso. Você não tem que. Igual eu falei para vocês, né? Inglês é sobre o desejo de buscar, a curiosidade de correr atrás das coisas. Senão não faz sentido você aprender uma coisa que você não gosta. E por isso que eu falo, para quem não gosta, você tem que achar motivos para se engajar, né? Essa que é a importância disso. Então aqui, figure out, descobrir algo, perceber, né? Adivinhar, compreender, né? We are trying to figure out what he's going to do. Não é we, you. Diagnosis to figure out the big picture work plan. Né? Elaborar nesse caso. Elaborar, descobrir. Aqui um significado com entender, né? Compreender. Então, vocês podem perceber com o Lingue como que esses sentidos mudam, né? Gente, falar em Lingue, né? Um amigo meu que... A ideia dessa aula que eu peguei, na verdade, foi de um nativo que fala português, né? Então, às vezes a gente tira a inspiração de umas pessoas e não cita o nome delas. O Instagram dele é Simple American Accent. Ele é uma pessoa que eu sempre sigo, né? Que eu gosto muito das dicas de pronúncia dele. Vou colocar aqui, Simple American Accent. Inclusive, eu vou fazer uma live com ele amanhã, quarta-feira, dia 14 de maio, tá, gente? Se der tempo, vocês vão lá e dar uma olhadinha. E aqui, o Will dá várias dicas de pronúncia, gente. Várias dicas, ó. Pronúncia, toe. Ó, eu vou clicar aqui nesse vídeo, vocês vão ver como que é diferente a pronúncia de 4 palavras bem similares. Vamos lá, Will, você tá no meu vídeo.
Toe. 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 Então, gente, Will também é uma pessoa que que eu indico bastante, por ele ser super especialista em pronúncia, sotaque, né? Ele foca bastante no sotaque americano. Então, isso aqui é o Instagram dele, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também no link. E agora vamos para contextualização de palavras, né? Eu não terminei de fazer no Word Reference, né? Então, vou colocar aqui no Cambridge, só para vocês verem que talvez ele não vai dar a resposta satisfatória para figure out, que é uma expressão. Mas talvez dê, né? Não, figure something or someone out. Ele já até deu mais uma dica boa aqui, né? Você tem aqui a pronúncia. Figure. Figure, que é mais o sotaque que eu tô falando agora, que eu tô treinando meu sotaque americano, tá? Bom que tô fazendo efeito. Figure. E vamos pro último aqui. Eu vou dar hoje um bônus pra gente aqui, né? Que eu sei que é muito aplicativo, que às vezes a gente fica cansado, mas isso são só ferramentas, tá, gente? Não significa que você tem que usar todos. Você pode usar um ou outro. Figure out, né? Vamos lá aqui. O Word Reference não consegue traduzir essa expressão exata. Então, gente, vamos considerar que o Cambridge and o Word Reference, né? Na verdade, eu fiz isso aqui de propósito para a gente chegar ao seguinte. Nem tudo você vai conseguir olhar as expressões, né? Então, vamos deixar o Lingue, o Youglish e esse aqui, gente, que é o Plus de hoje. Eu vou colocar o nome dele aqui agora. É um dicionário que chama Forvo. Ele não vai falar muito de significado, ele até aborda, mas você vai ver mais coisas de pronúncia, né? Você vai ouvir um nativo pronunciando. Então vamos aqui, pronúncias. Porque o robô às vezes é ruim, né, gente? Convenhamos. Figure out pronúncias. Figure out. E a gente tem aqui outros tipos de sotaque, né, gente? Vamos aqui, ó. Figure. Vamos aqui no britânico. Acho que ele vai pedir para eu escrever. Ou não? Figure out. Então vocês veem como que é aleatório também, né? O outro de Cambridge falou figure. Então o Forvo também é uma opção muito bacana pra gente que quer aí ouvir a palavra não de um robô, mas de um nativo falando, e esse Youglish também. Agora, gente, vamos para contextos. Quando você não tem só uma frase, mas você tem o quê? Um contexto inteiro. Você quer saber? Vamos pegar todas essas expressões juntas aqui. Vamos copiar e colar. Copiei e colei, né? Ctrl C, Ctrl V. Até os atalhos do nosso computador, né? Ctrl Copy, Ctrl Paste. E Ctrl V é de pregar no caderno. Então, colar, copiar e colar. Vamos aqui. A pessoa dá um bug no meio da aula. Alô, Gabriela, edita essa parte. Edita. Então, gente, esse reverso.net é um
é um ótimo recurso para quando a gente quer pegar o quê? Traduções maiores e a gente não quer usar o Google, né? Eu preciso de descobrir uma maneira de o fazer. Que português culto, gente, fico até com vergonha quando eu vejo alguém falando assim. Eles estão prestes a começar um novo projeto. Ela estava ansiosa para conhecê-lo. Então, ainda tendo todas essas ferramentas, gente, procure o sentido da palavra em outros contextos, né? Eu tava colocando aqui o celular, mas hoje não vou falar de celular com vocês, não.